O Danilo que vocês estão vendo aí simplesmente deu uma aula de inteligência, se emocionou, falou do Flamengo, o jeito que ele falou do Flamengo, o jeito que ele falou de como tem que salvar essa seleção brasileira também. Cara, o Galvão Bueno, Casagrande, os demais ali, o Falcão, ficaram assim, ó, de boca aberta, espantados com o que esse cara falou. Deu aula, meu irmão. O cara é fabuloso, sensacional, vocês têm que ver isso. E vão ver aqui comigo, vamos reagir juntos? Só que antes, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá no meu Instagram, @AlmeidaFla81. Link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que tá aí na sua tela, beleza? E me segue também nas minhas outras redes sociais também. Então vamos lá? Créditos é lá do canal Band, Galvão e amigo, Danilo no programa do Galvão deu aula. O cara é F, o cara emocionou, é inteligente pra caramba, vocês têm que ver isso na íntegra do início ao fim, vocês não irão se arrepender. O jeito que ele falou do Flamengo, irmão, coisa de maluco. Vamos lá acompanhar? Então vamos, o áudio tá ok, tá tudo normal, então vamos. É o Danilo Luiz da Silva, por favor, Danilo, se tiver aí, coloque o Danilo, por favor, para que eu possa dar boa noite a ele. Tá aí, Danilo. E aí? Tudo bem, Danilo? Com camisa do Flamengo, bacana, gostando dessa parte. E o Danilo, a gente fez questão, e agradeço você ter vindo, viu, Danilo? Porque é um grande jogador, com muitos títulos, eu vou se impressionar agora com os títulos que ele tem, mas andou muito criticado ultimamente na seleção brasileira. Eu, Danilo, por exemplo, desde a Copa de 18 que eu falo, mas gente, por que lateral direito? Se ele joga de zagueiro da Juventus ali pelo meio com o Chiellini, né? Chiellini. Não sei se jogou com Chiellini, Bonucci. Mas é um grande jogador. Deixa eu colocar seus títulos, Danilo, até acho que você se impressiona. Alguns, os principais. Sim. Coloca aí no ar pra gente aqui, pra gente poder ver. Coloca isso, olha lá. Campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Muricy era o técnico. Isso. Ele foi bicampeão da Champions League, da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Depois ele foi campeão só em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na Itália. E foi campeão paulista e campeão carioca. Parabéns pela carreira. Eu queria dar boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao programa, Danilo. Boa noite, Galvão. Obrigado aí pelo convite. Ricardo Rocha, Mauro Naves, Grande Falcão, Casagrande, boa noite. Prazer estar falando com vocês aí. Nostálgico tá vendo essa lista aí de conquistas, porque enquanto a gente está nessa jornada, a gente para pouco para apreciar aquilo que a gente conquistou, né? Aquilo que a gente se dedicou bastante. A gente cada dia quer produzir mais, cada dia a gente quer fazer uma coisa melhor. Então é bacana estar revendo esses troféus aí e espero que eu possa ganhar ainda muitos mais aqui no Flamengo. Bom, e você está no Flamengo e olha, como zagueiro, onde ele vinha jogando em todos esses últimos anos. Só que você jogou no lateral direito, você jogou mais do que um outro lateral direito aqui que virou zagueiro também, que foi o Ricardo Rocha. Viu? Eu transmiti jogo dele de lateral direito, era meio ruinzinho. Lateral direito. Mas depois virou um zagueirão. Mas você sempre foi muito prezado pela liderança, pela importância, pela importância no vestiário, pelo respeito dos outros jogadores. Mas eu tô para te fazer essa pergunta faz tempo, cara. Por exemplo, vamos até esquecer 18, mas na Copa de 22, num jogo só você jogou de lateral direito, de lateral esquerdo. Infelizmente foi aquele jogo, mas perdemos nos pênaltis com a Croácia. Você já há alguns anos jogava num dos maiores times do mundo, na Juventus. Você jogou em time ruim, né? Jogou em time ruim, só jogou em timaço. Você gostaria de ter feito uma Copa de zagueiro e não de lateral direito?
Galvão, eu, na verdade, é verdade que eu joguei muito mais vezes, né, como zagueiro nos últimos anos da minha carreira, principalmente na Juventus, desde o Manchester City também, onde eu atuava muitas vezes como zagueiro. Entretanto, eu também atuava como lateral, sempre numa função muito mais defensiva, que é diferente daquilo que nós brasileiros historicamente estamos habituados, né, ou numa questão um pouco mais posicional, que é aquilo que o futebol, digamos, um pouco mais moderno fala hoje, né? Talvez as pessoas mais nostálgicas tenham um pouco de dificuldade em falar sobre isso. Mas eu não tenho o sentimento de que eu deveria ter feito uma Copa como zagueiro, não. Eu acho que fiz como tinha que ser feito. O trabalho, principalmente de 18 e 22, era um trabalho que foi construído ao longo dos anos, então a gente tinha um sistema bem definido, a gente tinha funções bem definidas e me ajudava muito nas minhas características a forma com que a gente jogava, né? Claro que depois, quando a gente não vence, a gente fica tentando também, de certa forma, até nós, jogadores, buscar um motivo, um porquê, deveria ter feito assim ou de outra forma. Mas, enfim, agora eu estou atuando sempre como zagueiro, agora estou no Flamengo, estou satisfeito com isso. E importante também, porque assim eu posso fazer com que o torcedor brasileiro possa me ver mais vezes, me ver de perto e assim, de certa forma, criar uma aproximação que foi perdida ao longo de 13 anos fora do Brasil. Bacana. Declaração importante. Mas o que ele está falando, Danilo, prazer em falar contigo. Falcão, fale com ele. Você jogou no futebol italiano, que é extremamente, na minha avaliação, taticamente o melhor, né? Em termos de educação, de cultura tática, como é que funciona um lateral mais marcador, como é que funciona um lateral que sai mais para o jogo. Então, na minha avaliação, o lateral tem que primeiro marcar. O lateral tem que marcar. Se tiver condições de dar uma saidinha de vez em quando, sim, mas se você tem um time com qualidade do meio para frente, o lateral só tem que dar um apoio. Eu acho que por isso que você foi usado também, às vezes, como lateral, não é isso? Falcão, boa noite, prazer estar falando com você, tá? Pode ser sim, por isso, até porque principalmente na seleção brasileira nós temos pontas que são incrivelmente fortes no 1 contra 1, né? A gente fala de jogadores dos melhores clubes do mundo nessas funções, então muitas vezes nós laterais nesse tipo de jogo a gente precisa dar um suporte, né? Oferecer uma ajuda ali para eles poderem atacar, poderem estarem livres para poder enfrentar ali os defensores e pensar muitas vezes no próximo momento do jogo, que é enquanto eles estão tentando desenvolver um ataque, a gente pensa, e se perder a bola? Qual o jogador do outro adversário que está livre? Onde a bola pode cair? Como a gente pode recuperar a bola de uma maneira mais rápida e fazer um outro ataque sustentado? Então são todos conceitos que eu costumo dizer que acaba gourmetizando o futebol de certa maneira e que é sim difícil que o torcedor, né, que vê o futebol com total fanatismo e paixão, entendam isso. Então, a minha grande decepção é que essa distância que criou, né, entre o quão o futebol ficou profissionalizado e ficou números, espaços, e o quanto o torcedor é fanático e não deveria ser diferente. Então, essa distância aí que está, na minha concepção, dando uma complicada na relação de hoje em dia entre jogadores e torcedores. Mas você está feliz no Flamengo agora, não está? Eu vi o Felipe Leuzão outro dia falando... Estou feliz. Porque o Flamengo está na liderança, fala-se muito, o Mauro Naves que falou isso hoje. Vai, passo para você. A história da defesa? Não, porque a gente... Só fala do ataque do Flamengo e a defesa. Todo mundo só pensa do meio para frente e também de outros times, mas o Flamengo é ótimo do meio para frente. Mas tem uma defesa que é a melhor também. O Flamengo só sofreu 2 gols, por isso que esse saldo 13. Marcou 15, fez 3. Sofreu um gol do Internacional no empate e um gol do Vitória. E agora está 4 jogos seguidos sem tomar gol. E o Danilo chega para uma concorrência enorme ali. Ou joga com 3 zagueiros ou com 2. Mas os 2 estão muito bem. Léo Ortiz, Léo Pereira, ele sabe disso. Na lateral direita, tem talvez um sucessor dele da seleção. Talvez você esteja conversando de vez em quando isso com o Wesley, não? Não vai ser o futuro? E no esquema do Felipe Luiz, talvez seja um lateral mais aquele da antiga, né? Porque os últimos jogos ele joga praticamente de ponta direita. O Danilo lançou o termo, o Tite lançou para o Danilo na Copa e às vezes era difícil de explicar para outros técnicos do Catar. O Danilo era o lateral construtor, aquele que quando o time atacava ele fechava no meio para ajudar na marcação.
O Wesley já é diferente, é para ir mesmo para cima. Mas você acha que você está trabalhando aí com o seu sucessor na seleção? E o que você tem falado para o Wesley para ele chegar lá, hein? Fala, Mauro, boa Prazer. noite. Boa noite, prazer estar contigo. Que bom te reencontrar aqui virtualmente. Legal. Eu converso muito com o Wesley. Certamente é um jogador de um potencial incrível. Eu me surpreendi muito quando eu cheguei aqui no Flamengo. Confesso que eu não tinha visto ele jogar poucas vezes. E tem muita força, fisicamente é muito imponente, tecnicamente tem uma técnica importante. E acredito que pode melhorar muito na parte de concentração, na parte de posicionamento, porque é um jogador ainda muito jovem, que tem uma estrada para construir e que pode sim ser o futuro da seleção brasileira e trazer um futebol diferente do que aquele que eu apresentei nos últimos anos. Não melhor, não pior, mas de uma característica diferente que provavelmente pode ser que divirta mais o torcedor, que divirta mais quem assista futebol, né? No Flamengo do Felipe ali, os laterais atacam, principalmente o Wesley, e nós lá atrás, a gente que se vire para poder cobrir os espaços e defender. Mas a gente tem trabalhado bastante, tem criado uma sincronia legal. E eu procuro, de certa forma, falar para o Wesley aproveitar o momento. Acho que muitas vezes a gente fica pensando o que vai acontecer no futuro, para onde que eu vou, que time vai me comprar, se eu vou ficar aqui. Falo para ele, cara, aproveita o futuro, porque você ainda tem coisa para construir no Flamengo, é o maior clube do Brasil. Você está tendo a oportunidade de se fazer ver para todo mundo, de já jogar na seleção brasileira. Eu me vejo quando eu tinha 21 anos. Então, só falo para ele aproveitar o momento, porque é um momento muito especial. Ricardo Rocha, você. Bom, eu queria primeiro, Danilo, parabéns, né? Eu fico muito feliz quando você passa, né, toda essa história do Danilo. É muito título. Eu gosto de jogadores campeões. Pedigree. Por quê? Danilo, eu queria fazer uma pergunta aqui. Sabe qual é o maior problema da seleção quando se fala em lateral direito? Hoje eu jogaria com ele. Com Danilo. Por quê? A seleção brasileira ela é muito ofensiva hoje. Ela é muito ofensiva. Os jogadores de frente não têm característica de boxe-boxe, não. Não tem. Eles uma característica ofensiva. O lateral do Flamengo, ele é muito rápido, ele tem muita velocidade, é um garoto, precisa aprender muito, mas a gente precisa organizar a nossa defesa, Danilo. Eu acho que a defesa da seleção brasileira está tendo muitos problemas de marcação. Bola parada, bola no fundo, cobertura. Então, acho que a gente está precisando começar de trás para frente. Começar com uma seleção forte, porque na frente a gente tem quem vai resolver. A gente já tem... E outra coisa, Danilo, eu vi uma entrevista do garoto, como é o nome dele? Do Real Madrid, o Rodrigo, que me chamou a atenção, Danilo. E eu queria te perguntar. Ele falou assim, a gente precisa transformar o que a gente joga no clube, os títulos, na seleção brasileira. Não está acontecendo, irmão. O Brasil não vem jogando bem. Não adianta botar a culpa só em treinador. Jogadores também têm culpa. Isso era uma pergunta. Você não acha que os jogadores rendem muito nos clubes? A gente vai falar de tempo, de tudo. Tem tempo para ninguém. A Argentina se formou dentro de uma competição. O treinador começou com um time, perdeu o primeiro jogo e mudou 4-5. E foi essa seleção. O Brasil mesmo começou comigo, o Ricardo Gomes, e entrou os dois zagueiros, depois entrou mais um. Não dá para pensar. Você não acha o que está faltando na nossa seleção? Eu acho que falta liderança, Danilo. Liderança não é um só. A liderança da seleção brasileira, quando muitos falavam em Ricardo Rocha, Dunga é líder? Muito. Branco é líder? Muito. Jorginho é líder? Muito. Leonardo é líder? Muito. E eu via você sozinho falando. Aquilo me dá uma pena da seleção. Eu falei, meu Deus, tem um cara só. Essa é boa. Caía só nas costas dele a questão da liderança. Os problemas, eu falei, pô, o cara sozinho tá falando, ninguém vem com ele. Então eu acho que essa liderança não está faltando também na seleção. Você é um líder no Flamengo. O Léo Ortiz é um líder. Vocês têm 4 ou 5 líderes. Na seleção eu procuro essa liderança. Não achei ainda, Galvão. Diga lá, Danilo. Ô, Ricardo, muito legal a sua colocação. É de alguém que conhece bastante de futebol, que tem uma história importante. E eu não faço nada mais do que escutar com atenção, porque um dos meus trabalhos durante esse tempo, né, principalmente depois da Copa de 2022, onde até ali nós tínhamos muitos jogadores que tinham esse perfil de liderança, né? Estamos falando de
Casemiro, Thiago Silva, a gente pode falar Daniel do Alves. próprio Alisson. Se a gente for até 2018, então a gente tinha uma avalanche de jogadores que já eram muito experientes, que tinham esse perfil de liderança. E de 2022 em diante, com essa reformulação e com tantos jogadores mais novos, a gente perdeu muito essa identidade e justamente esse núcleo duro da seleção brasileira. E uma das minhas grandes lutas foi tentar, de alguma maneira, incutir na cabeça dessa nova geração que eles precisavam dar um passo adiante nesse quesito de responsabilização pelos resultados, por aquilo que a seleção brasileira joga e conquista. Não acredito que seja uma coisa fácil, acredito que seja uma coisa que necessita de um processo, necessita de uma maturação natural, só que eu sempre falei, nós não temos tempo, porque a seleção brasileira precisa de resultado, a seleção brasileira precisa de performance e a gente precisa que novos líderes, novos jogadores deem um passo à frente. E aí eu me considero não culpado, mas eu acho que eu falhei nessa missão, porque de certa forma a gente não conseguiu ainda criar novas lideranças e jogadores que, de certa forma, possam entender, olha, se a gente não fizer o resultado hoje na seleção brasileira, não vão chegar outros amanhã e fazer por nós. Ou fazemos nós, ou não terão outros que vão fazer. Então, eu creio que falta, pela nossa parte, em geral, como equipe, esse senso de responsabilidade de falar, cara, somos nós que temos de resolver a situação e pronto. Não tem treinador, não tem dirigência, não tem os jogadores que estão lesionados ou aqueles que eram mais velhos que vão e voltam, somos nós. Então, é o que eu tentei fazer e que venho tentando fazer, é desenvolver essa liderança por parte de mais jogadores, essa influência por parte de mais jogadores, incentivar o Paquetá, o Rafinha, o próprio Rodrigo, o próprio Vini, são jovens, mas, cara, a gente precisa que eles deem um passo à frente, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que eles e os outros jogadores desenvolvam na seleção brasileira aquilo que eles desenvolvem nos clubes e conquistem os resultados. Muito bom você falar isso, mas eu queria apenas lembrar o Ricardo Rocha, quando falou, não se sinta culpado, não. Porque ele falou que as grandes seleções não tem um só líder. Não. Tem vários jogadores. A gente sentia que ficava nas suas costas mesmo. Depois eu quero tocar no assunto, uma conversa de formação do jogador e do cidadão. De tão novo que eles estão saindo para todas as partes do mundo. Como é que junta tudo isso dentro do vestiário e dentro de um time só? Casão, você. Boa noite, já quero falar de Flamengo também. Oi? Não, tô dizendo já quero falar de Flamengo também. Sim. Boa noite, Danilo. Eu fui um dos críticos do Danilo quando era convocado como lateral. Eu achava que a experiência que ele tem, a forma que ele jogava na Itália, seria muito mais interessante para a seleção brasileira ali do que do lado. Ali no meio ele tinha um contato maior com os jogadores, uma aproximação, participava mais do jogo. Então, como jogador, eu achava mais importante o Danilo na zaga. Mas a minha pergunta é o seguinte, você falou de se sente responsabilizado porque na sua cabeça você não cumpriu a sua missão de formar outras lideranças. Eu concordo com o Galvão, você não é culpado de nada. Você não acha que é questão de geração? Você não acha que as gerações vão mudando e as características dos jogadores, a cabeça dos jogadores, internet, redes sociais, o medo de se expor, porque as críticas são pesadas, pessoas que não têm o mínimo respeito existem nas redes sociais e atacam as pessoas na questão moral, na questão do pessoal do cara. Você não acha que muitos jogadores dessa geração que já caíram dentro desse globo de internet, desse ataque de internet, tem um pouco de resistência em se expor, em querer assumir uma certa liderança dentro de qualquer tipo de trabalho, mas falando de seleção brasileira, você já é de uma geração que você viu o início disso. Você teve a referência de gerações anteriores com várias lideranças. Até no Santos que você foi campeão da Libertadores. Várias lideranças. A sua geração está terminando. E já surgiu uma outra geração. Você não acha que a questão geracional, essa geração, ela tem uma resistência maior em se expor por causa do julgamento constante das redes sociais? Casão, obrigado pela pergunta, prazer estar falando com você e pela clareza, né, pela forma como você desenvolveu a pergunta, porque eu penso bem parecido com você. Eu acredito que nesse espaço de uma geração que tem, por exemplo, 24, 25 anos, e da minha, que eu vou fazer 34 anos, são quase 10 anos,
e é um mundo de diferença, né? E isso influencia muito justamente essa questão de interpretação do mundo, interpretação das responsabilidades, interpretação da influência que exerce, seja no ambiente onde a gente trabalha, né, no futebol, seja na sociedade em geral. E também justamente sobre o que você falou, sobre essa exposição nas redes sociais, essa exposição a ataques, né, de pessoas onde a internet é um lugar que não é regulamentado e é sem limites e dá voz para todo mundo é muito corajoso na internet. Então, é muito difícil que essa geração se comporte como a minha geração possa ter se comportado, ou até mesmo muito pior ainda do que a geração mais antiga do que a minha. É impossível, eu diria. Eu sempre falo isso nos bastidores e eu falo que a tentativa é de aproximar os mundos, aproximar as realidades, né? Fazer com que essa geração mais nova pense um pouco como a minha, tenha um pouco a visão e a responsabilidade como a maioria dos atletas da minha geração e dos mais velhos. Eles vão fazer exatamente igual? Impossível. Impossível. Mas eu acredito que exista, sim, um espaço para que possa se aproximar. E depois da nossa parte, enquanto remanescentes, né, dessa geração mais antiga, tentar, de certa forma, também nos aproximarmos dessa geração mais nova, mas usando as coisas boas, a empolgação, o poder de improviso, né, o poder de olhar para as coisas com uma visão um pouco menos preocupada, digamos assim, e fazer com que eles possam ter um pouco mais de responsabilidade, olhar de uma maneira um pouco mais séria e séria para cada situação. Olha, eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque acho que talvez seja a primeira oportunidade, sim, com esse espaço, com a importância do programa, das pessoas que aqui estão, de quem está assistindo, de você pela primeira vez poder falar assim, de coração aberto sobre isso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu Danilo é muito esclarecido, né, pelo seu trabalho. Agora, eu queria falar de Flamengo. Só queria dizer uma coisinha para ele. Danilo, é raridade você ser tão esclarecido ao ponto de passar bem as ideias, que é exatamente isso que é a grande dificuldade, de aproximar as gerações, né? Eu li uma matéria do Cristiano Ronaldo dizendo que eu não vou ser treinador porque eu não vou aguentar treinar a geração de hoje. Foi direto, né? Então, eu se detectou aqui isso. Qual é a solução? Eu te pergunto, botar só velho na seleção, botar só 35 para cima. Alguma ideia, porque eu acho que aí existe uma utopia, né, de um pensamento geral onde a gente queira que as coisas estejam em um mundo ideal e que aconteça de uma maneira que já foi no passado. Eu também, eu sou o primeiro. Muitas vezes eu fico muito nervoso nos bastidores porque os comportamentos não são os mesmos, a forma de pensar e os debates não são mais os mesmos. Mas e aí? Não tem a ver só com futebol, é o mundo. Essa geração tem outras preocupações, tem outra maneira de ver o mundo. Então, futebolisticamente falando, eu acho muito difícil encontrar uma solução para a gente conseguir encontrar compatibilidade nas gerações. Até agora falamos de coisas difíceis, então você viu que a produção colocou o Flamengo como time a ser batido. O Flamengo tem a maior artilharia, 18 gols, né? 15 gols, 2 sofridos. Tomou 2. O Flamengo está lá, 4 jogos sem ser vazado, 15 gols marcados, 2 gols sofridos, é o líder do campeonato. E como disse o Mauro, uma defesa, tem os Léos, tem você. O Passarinho já me contou que o Felipe Luiz está pensando em alguns jogos usar os 3 no jogo. Os 3 zagueiros com você pelo meio, um Léo de cada lado. O que é jogar no Flamengo? Você está feliz? O que é jogar no Flamengo? Galvão, jogar no Flamengo, cara, olha, eu nem sei explicar, na verdade. Eu ainda estou me acostumando, assim. Quando eu vim pro Flamengo, me falaram que o Flamengo não se joga, né? Você vive o Flamengo. E é justamente isso, assim. O Flamengo é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eu sou de Minas Gerais, né? Do interior de Minas, mas eu fico a 140 quilômetros do Rio de Janeiro e uma infância toda influenciada pela TV Carioca, né? Pelos jornais, por tudo isso. E minha família toda flamenguista, eu flamenguista desde pequeno. E era um sonho adormecido que eu tinha na minha cabeça e no meu coração.
e que quando surgiu a oportunidade eu pensei, ou eu volto agora para realizar esse sonho do Danilo menino, né, e da minha família, ou isso não vai mais acontecer porque eu não queria voltar num momento onde eu ainda não tivesse com uma performance importante, né? Então, cara, jogar no Flamengo tem sido a realização de um sonho diário. Claro que com muita responsabilidade, com muita pressão. É muito legal sentir essa pressão, sentir esse calor do torcedor. Mas jogar no Flamengo realmente é uma sensação inexplicável. Cara, que é isso, irmão, ó. Aplausos para o Danilo. Que aula de entrevista. Assim, cara, muito didático o que ele falou da seleção brasileira, dessa nova geração de jogadores, né? E falou agora do Flamengo, o que é jogar no Flamengo, né? Que jogar no Flamengo é isso. E, pô, falou com uma convicção, falou com emoção, emocionou todo mundo ali, deixou todo mundo espantado pela forma dele responder as perguntas, pela forma dele falar, a inteligência. O Falcão ficou ali, caraca, é raro ver um jogador com uma tanta clareza em suas respostas. E, cara, porra, Danilão aí, craque do nosso Flamengo, capitão ali, o xerife, né, cara? É um dos cabeças dessa equipe do Mengão, um dos caras que comanda ali, que tem a liderança, né? Junto com o Gerson, junto com o Rascaeta e os demais. Enfim, cara, que entrevista sensacional do Danilo lá com o Galvão Bueno, no programa Galvão e Amigos. Curtiram? Então já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações.